Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui no mesmo estúdio que a gente gravou o segundo, que a gente só cortou o segundo e começou o terceiro. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu, que tá com a mesma roupa, do mesmo jeito, mas a gente tá aqui pra fazer a terceira, estamos na terceira edição do Rimmel Talks, ou seja, o que a gente bate papo aqui entre nós mesmo da firma, né? Então a gente traz a galera pra bater papo com a gente sobre alguns temas. Como é que funciona? A gente pesquisa as 15 perguntas mais feitas sobre determinado assunto no Mercado Livre, trago pra cá, a gente sorteia no nosso grande sorteador de nomes. Uma salva de palmas pro Rodrigo, que tá sorteando os nomes aqui, ó. Sensacional, vocês não estão vendo o Rodrigo, mas o Rodrigo tá aqui dando risada. E hoje eu trouxe aqui dois caras que, na minha opinião, entendem muito de anúncio. Primeiro sou eu, depois o Rodrigo. Não, brincadeira. Me quebra. Na verdade, o Gustavo, que é esse menino que tá aqui, ele é o cara que faz os anúncios dos nossos clientes no Mercado Livre. Então ele come anúncio todos os dias, né? E a gente trouxe também o Vini, que é consultor nosso também. Então deixa eu começar pra cá, Gustavo, seja bem-vindo. É um prazer estar com todos vocês. Eu espero agregar bastante nesse tempo que eu pude fazer todos os anúncios, né, dentro da Rimmel. Foi bastante coisa, mas todos somaram muito no meu conhecimento. Eu acho que eu tenho muito para agregar hoje. Boa. E o Vini? Boa. Vini, seja bem-vindo. É um grande prazer, meu pessoal. E aí espero conseguir... Putz, mano, volta. Relaxa, velho. Pode continuar, velho. Não vai ter corte, mano. Não vai ter corte. Não vai ter corte, não, velho. Marcha. Então aí, o seguinte, é um grande prazer fazer parte disso tudo. Espero agregar aí com a minha experiência em relação a imagens, anúncios, principalmente os novos sellers. Tem muitas dúvidas. O Mercado Livre vem mudando e se atualizando semanalmente quase, né? Então é bom de estar sempre atualizado. Espero conseguir ajudar junto do Gustavo aí e tirar as dúvidas do pessoal. É isso aí então, né, mano? Boa. Então, como é que vai funcionar? Vamos lá. Rodrigão vai usar o sorteio de nome. A gente vai ver aqui alguma das perguntas, ó. Tá pra ver ali na tela. E aí, saindo, cada um vai responder um pouquinho, vai falar um pouquinho, contar algum caso que aconteceu com algum cliente. Alguma coisa que faça os caras assistir e comprar consultoria com nós, né? Exato. Então, no frigir dos ovos, né? Então, Rodrigão, mete marcha aí. Vamos ver como é que vai dar aí. O SKU precisa ser diferente para cada variação do mesmo produto? Nossa, velho, vai cair logo essa. Muito específica. Posso puxar essa? Vai, vamos lá. Primeiro, acho que entender a importância do SKU, né? Ele é o famoso CPF do teu produto, ele é o identificador único do seu produto. Então, assim, se você trabalha com produtos que têm variação, que trabalham com grade, quem trabalha com vestuário, equipamento automotivo, ou você tá vendendo aquele poppet que tem 25 cores diferentes, tá vendendo a balancinha também. Vou falar produto bom. Nossa, só, tá? Mano, só produto bom. Tá vendendo Dragão, leite condensado, maquininha Dragão. Tá vendendo esse produto, precisa de uma variação? É interessante que você tenha, assim, um SKU independente para cada um deles, para que você possa medir efetivamente qual das cores ou qual das variações vende mais. Como é que você organiza o SKU? Como se organizava? Eu sei, mas eu vou falar pra você. Vamos lá, eu gosto de um método que me foi ensinado pelo Luciano, inclusive. Grande gosto muito do método dele. Sabia muitos outros, mas gostava muito dele. É um método que eu gosto de usar 3 dígitos e depois mais 3 dígitos, tá? Eu gosto de trabalhar SKU com número, não gosto muito de colocar letra. Mas normalmente eu uso os 3 primeiros dígitos para dizerem qual é a família, qual o grupo e qual o tipo de produto. E os últimos 3 dígitos, ou 4 ou 5, a depender do tamanho do teu estoque, você pode trabalhar um número sequencial. Para que isso? Porque se eu sei a qual família pertence, a qual grupo pertence o meu produto e a qual tipo o meu produto pertence, eu não preciso nem olhar o resto. Eu já sei mais ou menos do que eu tô falando, então eu falo o 10, 40, 59. Exato. Tô lembrando dos números das antigas, tá? É verdade. Mas era o 10, 40, 59, 1050. Era o código de um tipo de computador específico, ou de um tipo de acessório de informática específico. Uma coisa que eu fazia antigamente, antes de conhecer o sistema, era colocar normalmente os números da empresa, o nome da empresa, então tipo a CHL de Chaler, né, que era a empresa que eu trabalhava, e os últimos números do EAN. Também funciona. Então eu trabalhava com os 5 últimos números do EAN, então era CHL 0840, 32 ao quadrado, enfim. Então eu também organizado dessa maneira. É que tipo assim, o conjuntura alfanumérica, do jeito que o Rodrigo ensina, e quem é cliente da Rimmel pode aprender, é mais fácil. Porque
que você classifica por família, né? Uhum. Então, e você, Vini, como é que você organizava isso aí? Na verdade, dessas duas maneiras. Eu acho interessante a gente deixar claro isso, principalmente para sellers que estão iniciando no Mercado Livre ali, a importância disso e como isso futuramente vai linkar com o seu sistema de RP. Exato, mano. Então, para você ter uma estruturação saudável, ter realmente o controle dos seus produtos ali na mão, é essencial ter o SKU e essa divisão por categorias, por variações, na verdade, né, cara? Então é Você essencial concorda ali no comigo, né, começo. Vini? No início é fácil você Não, controlar só que ali meia agora que dúzia de entra o produtos. RP, cara, dá mó zica. É muito mais fácil já começar desde o início da sua operação, já tendo uma estruturação bacana em relação ao SKU. Conforme você for incluindo mais produtos, vai ficando mais complicado ter isso na mão. Boa. Então o indicado é desde o começo já ter essa organização legal de SKU. Da hora, vamos pra próxima. Vou livrar você dessa, hein, Gustavo? Porque essa aqui é muito boa. O cara é especialista em imagem, Cara, pô. especialista em imagem, vamos designer, velho. tem que Vou dar um falar de- desconto. vamos falar né? do que manja. Dá um desconto, né? Quais imagens posso usar no meu anúncio? Posso pegar do fornecedor ou de outros vendedores? Vai, Gustavo, Boa, começa você boa. respondendo essa. Olha, sobre essa parte de imagens, quanto mais original você for, melhor. Eu acredito dessa forma. Massa. Porque gera mais também autenticidade, né? E você não cria um mercado saturado. Então, se as imagens geralmente as imagens do fornecedor são imagens de péssima qualidade, boa parte das vezes. Então, muito dos clientes, peço desculpa para os clientes, mas muito dos clientes nos enviam imagens do próprio fornecedor. Eu olho para essas imagens e, poxa, não tem como eu fazer uma otimização com essas imagens. Daí eu vou para fora, né? Busco dos meus métodos sobre os meios para adquirir imagens melhores. Então, o que são imagens melhores? Imagens de melhor qualidade, isso é indispensável. E imagens, eu acho que uma coisa também que é importante ressaltar é que quando você tem uma imagem que se diferencia de todos os outros anúncios, eu acredito que o seu anúncio vai se diferenciar. Eu penso também, é igual aquela teoria da vaca roxa. Uhum. Se todas as Cara, vacas, citando o Seth Godin. todas- se todas as desenrolado. vacas são brancas, mais uma vaca branca não se destaca. Agora, se tem uma vaca roxa, aí é outra coisa. Boa. Essa é a minha visão que eu tenho sobre Isso é o sobre livro a do parte Seth de- Godin, né? A vaca roxa. 100%. Muito bom isso aí, velho. Boa. Quer acrescentar alguma coisa sobre imagens, Olha, mano? eu acho que assim, a fala do Gustavo é perfeita. Eu acho que a gente poderia adicionar algumas coisas como, se você já está tirando as fotos do seu produto, use ângulos. Né? A gente tem aquela mania, Testa. eu vou fazer aqui, gente, não sei onde a câmera vai pegar direito, mas o produto é assim, assim e assim. Não, gente, gira ele 50 vezes diferente, pega vários ângulos, mexe com a iluminação, brinca um pouco até você aprender também, né? Porque a gente pode estar falando com o empresário ainda jovem do marketplace, mas eu posso estar falando com alguém que já tem um certo tamanho. Uma vivência, né? E mesmo assim tá errando na imagem. A gente vê isso o tempo inteiro, né, Gustavo? Uma coisa que você comentou e eu lembrei, que eu acho muito importante, é que boa parte das pessoas, quando elas vão tirar foto do produto, elas tiram em uma iluminação qualquer. Então, se o produto, um exemplo, nossa, eu vou ser bem específico, um manete cromado, Manete de moto, De né? moto, O manete de de moto. freio. se você tira foto desse manete sem uma iluminação adequada, principalmente cromado, ele parece preto. Perfeito. Por isso que é importante você se atentar aos detalhes. Como que o meu cliente, o meu consumidor, vai enxergar esse produto? Se ele é cromado, mas no anúncio eu vejo preto, aí a gente já enxerga uma divergência, né? Não, e você tem dois problemas. Porque o cara pode comprar achando que vai chegar preto. E o cara que comprou escrito cromado, vai chegar e vai falar assim, não vou comprar, porque a imagem diz que tá preto. Exato. Né? Você olha a cria foto e ele dúvida, tá preto. né? Você cria dúvida. E aí a tua taxa de conversão, ó... E vai ficar Exatamente. caro. E aí, Vini? Então, em relação a isso, é muito complexo esse ponto, porque abrange vários fatores, né? Quando a gente fala de imagem, então muitas vezes um seller novo no Mercado Livre vê um anúncio dele com valor mais baixo, saindo muito menos vendas do que um anúncio, em teoria, mais posicionado. E às vezes pode ser simplesmente pela imagem. Então, a qualidade da imagem impacta muito. Principalmente quando se fala de e-commerce, em venda online. A gente vende, a princípio, a imagem. Então, se a nossa imagem já não for coerente, a gente já Você tá compra perdendo vendo, o né? É a negócio. mesma Compra coisa pelo de uma olho. doceria. Você não compra com os olhos, Sim. você não come com os olhos. Não é o olho que te puxa pro pra produto. quem é gordo, não tem muito dessa. É doce, quero. É doce, marcha. Mas é aquela boa impressão da imagem é o que vai encantar o seu cliente e muitas vezes
evitar que você tenha problemas futuros ali, porque você já usa a foto pra, né, Gustavo, já explicar melhor o teu produto. Ajuda Uma outra bastante. coisa, você pode pegar foto de outros vendedores, deixa eu falar pra você, se você pegar isso aí, cara, você Tome pode ter um baita cuidado. problema. Por quê? Porque hoje você tem o registro da sua obra. Fiz aqui um ad de graça. Uhum. Tem outras empresas também. Porque você tirou foto do seu produto, você já pode certificar, já pode registrar a Propriedade obra. intelectual. Você tem a propriedade intelectual da obra. E o que ocorre? Se você pegar uma foto de um vendedor que tenha patente intelectual, ele vai derrubar seu anúncio na mesma hora, porque ele comprova que a foto é dele, que ele tirou a foto, que ele certificou a foto. Então, em 2016 a gente fazia isso. Cara, a gente copiava a foto de todo mundo. Em 2020 a gente passou a copiar da Amazon, né? Exato. Então, por quê? Porque daí era de fora e tal. Então, a gente já copiava dessa época. Mas agora a gente tá no nível de profissionalização do mercado, já não permite mais. Não permite. Então, Não tem faça bons investimentos em imagem, cara. Pelo amor de Deus. Ah, você tem um produto, por exemplo, dá um produto, você vai ter profundidade de estoque. Por que não investir em imagem? Coloca o custo lá da imagem, tudo Sim. dentro do custo do produto. E proteger, na verdade, até, né? É. Porque muitas das vezes você até faz boas fotos, paga um estúdio, contrata um funcionário especializado para fazer só imagens e vídeos, mas se você não proteger essa imagem, quase que se perde no mercado. Eu acho até bom comentar também em relação ao programa de proteção intelectual do Mercado Livre, O PPI. que muitas pessoas inicialmente no Mercado Livre talvez não tenham conhecimento. Daí a importância disso, né, gente? É bem importante, assim, vou tentar resumir. Mas o que você vai fazer? Você vai lá no PPP e pesquisa no Mercado Livre mesmo. Não, Google, PPP Mercado Livre. Cria sua conta. Aí você vai no registro de sua obra, pega a foto, coloca no documento, no Drive mesmo, ou no próprio Word, a foto original, a foto editada e, cara, pega o certificado. Você vai pagar lá, você vai receber por e-mail. Quando você recebe o certificado, você sobe ele no Mercado Livre. Pronto, Isso. você já protegeu sua foto. Rapidinho, né? Simples pra caramba. Simples, até velho. porque você pode evitar uma dor que é talvez uma das Nossa. que mais a gente sofre muito, né? Quando ouve do cliente, fala, pô, o meu anúncio já tava vendendo ali 400, 500, 1000 peças por mês. E aí ele bloqueia ou perde relevância ou toma um ban deletado porque tava usando foto de Custa concorrente. caro, mano. Olha, às vezes Pode custa... custar muito O caro. cara vende 1.000 por mês, o produto custa R$30. Pronto. Pronto, ele praticamente perdeu 30 mil de venda, que é muito Sim, mais e caro que poderia do ter que contratar custado fotógrafo. um pouquinho só pra você fazer o registro ali. Exatamente. Simplificado. Rodrigão, próxima. Se eu alterar o título ou a descrição do anúncio depois de publicado, dá pra trocar? Tá, Vini? É possível o seguinte, até a primeira... Essa parte você não conta. É possível até a primeira Isso venda. você não conta. Depois da primeira venda Você já realizada, não pode alterar já não mais, tem né? como, Mas tem sim como se alterar. Catálogo. Catálogo. Exato. Faz o catálogo. Né? Eu não vou ensinar o hack do catálogo, porque eu acho que só a gente faz. Deixa. Porque o Essa negócio- manha aí deixa Essa manha pra é muito gente. secreta. Mas quando o seu anúncio for transformado em catálogo, o que vai rolar? Você vai poder no explorador de catálogo, pesquisa lá no Google, e aí você vai poder colocar 200 caracteres no seu título. Imagina. Já pensou? De 60? De 50? 60. Na verdade, se eu não me engano, 60 quando o Mercado caracteres. Livre começou era 90. 90. Era 90. Porque eu lembro que eu tinha anúncios, quando mudou pra 60, ele ainda ficava grandão lá. Um outro ainda Então, tem, um outro aí perdido aí pela plataforma ainda Então, ó, até você fazer a primeira venda, dá pra mexer. Agora, a descrição, você mexe na hora que você quiser, tem. Exato. entendeu? E aí é importante, aí entra muito também a importância da IA. De você usar IA pra fazer descrição. Você faz descrição com IA? Faço descrição com IA. Como é que você faz? Então, da parte da descrição, a gente tem um processo de um framework. Então, desde a criação das imagens, provavelmente não é o momento de falar isso, né? Porque a pergunta é outra. Não quero ser prolixo. Mas se a gente pega as dores do cliente através de fora, seja lá de onde for, a gente pega essas informações, essas dores e passa para a otimização da imagem, para fazer as imagens. Quando for feitas essas imagens, uma coisa que eu acho bastante interessante, a descrição ela é totalmente diferente das informações que você coloca dentro de uma imagem. Não adianta você pegar o que é posto na descrição
as mesmas informações e jogar pra imagem. Ô, Gu, você tá falando pra mim que eu não posso escrever o que eu quiser na minha foto do meu anúncio, do meu produto tá na minha maluco? Você não é empresa? minha, Se você quiser vender, não. Olha, que isso, Brasil? Que isso, Brasil? Polêmico. Polêmico. Vamos pra próxima? Marcha. Vai, Rodrigão. Vale a pena... Ah, você tá zoando. E olha que é sorteio, hein, mano. E essa dá pano pra manga, Nossa, cara. Vale Nossa. a pena adicionar Ô, louco. texto nas imagens para destacar benefícios do produto? Vamos lá, primeiro, a gente tem que pedir, pessoal do Mercado Livre que estiver assistindo aí, por favor, vai ali em outro vídeo, vê outra coisa. Perdoa nós. Perdoa nós, porque agora vai falar um negócio meio polêmico. Primeira coisa, deixa eu falar um pouquinho. Só colocar texto é muito pouco. Com certeza. Primeira coisa. A gente fez, a gente não pode falar nomes, mas a gente fez uma grande perfumaria no país que a gente não colocou só texto. A gente adicionou a experiência. A experiência. Experiência é a palavra. Nossa, cara, foi muito legal isso aí, porque a gente pegou, né, na verdade foi até o Gustavo que estamos fez. com o homem do Explica desenvolvimento aqui, como é que foi. cara. Só não fala nem o que foi, nem a marca. Porque senão não vai fazer de graça, não. Inclusive, essa marca aí, a gente deu um negócio de produto pra eles novos, eles estão fazendo. Mas hoje já não é mais cliente nosso. Mas fala aí. Essa marca, eu tenho que tomar bastante cuidado pra não falar o nome. Se falar, vai colocar fazer o pi. Coloca o pi aí, pelo amor de Deus. Mas posso contar um relato pessoal meu. Foi um aprendizado pra mim trabalhar com essa marca. Porque até então, eu levava muito em conta a descrição do próprio produto. Mas a partir do momento que eu tive contato que perfume é algo sentimental, não tem como Sensorial, você... né? Sensorial. É impossível você vender o perfume somente pelo texto. Precisa ser visual. E foi ali onde eu percebi que a imagem, o visual, é muito mais... Ele converte muito mais do que o texto, né? Exato. Então, teve imagens em que eu utilizei 4 palavras. Foram 4 palavras. Isso mesmo. Mas a imagem em si, a foto, Não era só a foto do produto Não, lá não era atrás, só a foto assim, do chapadona, aquele fundo do quintal de casa? a gente pegava o perfume e colocava no ambiente que se adequasse totalmente à fragrância do produto. A gente fazia isso através de inteligência artificial. E usava mais de uma, inclusive, né? Uma esclava entre Várias elas. vezes eu precisei juntar 4 para fazer a 4 otimização. IAs? 4 IAs. E mesmo assim, você viu que pouca inserção de texto quando você tem uma base de imagem bonita. E aí bonito é relativo, a gente sabe disso, mas existe quase que um treino nisso, né? Sim. As imagens, elas passam informação de forma indireta, né? Uhum. O texto é direto, tá escancarado. Agora, quando é imagem, você deixa a pessoa sonhar. Você deixa ela interpretar. espaço pra Exatamente. bacana. Que é muito melhor do que você simplesmente escrever só o texto. E aí, arrumou a imagem, no outro dia saiu 4 mil unidades daquele perfume. E travou a E expedição aí deles, travou né? a expedição deles. Não deu conta. Isso é bem legal, porque a gente fala, é texto. Não é só texto. E muita gente confunde, né, Muita gente Lucas? confunde. Que é simplesmente pegar e vou escrever. Mas foi até o que você comentou, Gustavo. Pô, vou escrever um E monte outra, de coisa lá. Não é isso. Existem coisas que a gente chama de gancho, que são palavras, na verdade são gatilhos, né? São palavras que acionam lugares do seu cérebro que, cara, aí ali é a hora que, tipo, a pessoa, o cérebro dela ganha asas, sabe? Então, tipo, uma coisa que eu comento muito e já passo pra você, Vini, é a primeira coisa. Visual ID, cara. Tipo, a identidade visual do negócio. Falar com a marca. Falar com o tom da marca. Isso que é importante falar de marca. Falar mesmo brand book. Tipo, o posicionamento da marca, sabe? Então, tipo, como a marca fala. Porque, pra mim, uma das coisas que foi diferenciais foi 2 coisas. Primeiro, o time de engenharia dessa empresa trazer o Product ID. Ou seja, qual foi a identidade que eles pensaram para esse produto. Perfeito. Qual é a experiência, o que ele reflete. Isso facilitou a nossa vida, isso é verdade. Mas, cara, ter ali um texto que fale com o que a marca acredita, o ID visual, né? O jogo de cores, Tudo se mesclava, né? Tudo se mescla, cara. A importância do briefing, né? Do briefing, cara. Você ter o briefing falando, esse produto é pra tal público.
Tá, o público fala desta maneira. Isso é o avançado do avançado, tá, gente? 99% dos sellers do Mercado Livre não vão fazer isso. Mas o cara ter esse profile do produto, ter essa escrita para quem foi feito, como ele é feito, para qual é o público, isso muda o jogo, sabe? E Vini, vale a pena a gente você. falar também o seguinte, cara, varia muito o nicho específico. Nossa, né? A gente tá falando totalmente. nesse caso aí de perfume ou até o nicho de moda, vai ter um intuito. Quando a gente fala talvez de peças ou ferramentas, eu preciso ter informações técnicas. Perfeito. Isso numa imagem, cara, já quase que desmistifica muita coisa. E hoje em dia o consumidor cada vez, cara, tá menos atencioso e assim, não busca tanto a informação. Então quem já tiver de maneira mais clara em imagens ou até em clipes, já facilita muita coisa, Boa. aumentando provavelmente a nossa taxa de conversão. Então assim, se eu já mato as dúvidas do possível cliente naquele anúncio com imagens, já evito dele passar para outro anúncio, enfim. Eu acho que também tem duas categorias de anúncios que eu gosto de falar bastante, que a primeira delas é o anúncio de produto de necessidade Sim. e o produto de desejo. O desejo, ele tem que contar uma história, certo? O desejo ele encanta. Exato. O desejo O ele desejo, noveliza. você abre pra fantasia, sabe? Vamos dar um exemplo. Esses dias eu tava em casa e aí eu recebi um WhatsApp do Mercado Livre. Falando assim, olha, estou falando com o Lucas, tal, da Rimmel Corp. Falei, cara, muito estranho. Falei, sou eu mesmo. Ela falou assim, você acabou, tem uma promoção pra você aqui, ó. Perfume da Penhaligon. Você acha que eu vou comprar o perfume da Penhaligon? Olha. Aí, cara, eu olhei, fui abrir o anúncio. Cara, um perfume de R$2.490, um perfume de nicho da Penhaligon. Cara, tinha 2 fotos. Como é que você vai vender um produto de R$2.400? Lucas, que cheiro tem 2 fotos? É isso. Sabe? Que Não cheiro contou. Olha, esse perfume, eu me lembro até o nome dele, é o Constantinopla. Assim, Constantinopla era o nome antigo da cidade de Istambul. Sabe, a gente ficou muito trabalhando com perfume, a gente percebeu que o negócio é meio mágico, sabe? meio mágico. Tem que construir, sabe, uma história por trás daquilo. Não, ele é feito para pessoas que preferem a liberdade, sabe? São mais Tá vendo? Aí a liberdade arrojadas. Fora da Exato. caixa. Lifestyle total, entendeu? Só que é diferente de um caso que a gente conhece muito bem, que é do cara que vendia calota. Pois é. O cara vendia calota, o que a gente fez? A gente aprendeu a trocar calota usando Photoshop, 2021. isso. Primeiro. Aí foi lá, fazia o quadradinho, demarcava, aí colocava ali, trocava as rodas e ajustava, tal. Cara, a gente só colocou uma foto antes e depois. Esse cara foi de líder pra Platinum em coisas de 28 dias. Você lembra do... Só de mostrar o veículo mais comum Só de ou a mostrar o indicação veículo. mais comum daquele produto na imagem. Porque ele imagina no Tinha carro mais dele, nada, né? Exato, Ele imagina velho. no carro dele. E é um Ele produto, vê- e é um ele vê no produto carro de dele. necessidade, mano. Você para pra pensar, a calota é relativamente um produto de necessidade. Não é, por exemplo, igual um carburador. Beleza. Não, absolutamente. Mas, cara, se você conseguir, igual o Vini falou, vamos jogar uma informação mais técnica, porque o cara só quer tirar o carro dele do mecânico. A verdade é essa. O cara tá com o Celtão lá, ele precisa colocar o bendito da bomba da água do Celta. Ele só quer saber se serve pra qual modelo que serve. Mas, se você conseguir transmitir isso de uma maneira legal, a chance de você converter é muito maior do que o Melhor cara que só tem uma ainda. foto. Lógico. Sacou? Isso até se conecta muito com o que você falou até do produto de moto, do Manete, como você comentou. É. Porque até o encaixezinho de você mostrar como é que ele se encaixa na sua moto. Por quê? Porque a CB300 2017, depois 2018, ela mudou. E aí o cliente ele não sabe como é que é a da dele. Mas você não acredita que isso Você vai lá e transfere também um desenha pouco ele. de autoridade sobre o que você sabe sobre o seu produto? Mostra que você Sim. tá estudando o seu produto e entende como vender. Né? Aquela sensação de você entrar na loja e o vendedor fala assim, qual que é a sua moto? Ah, é a tal. Ele fala assim, então pra você é essa, não é essa aqui não, é essa aqui, ó. Porque mudou o modelo em 2017. Porque eu sei. Então no anúncio ele mostra, cara, eu sei, essa daqui funciona desse jeito. Vamos pra próxima? Vamos pra outra. Bora. Deixa eu ver aqui. As imagens do meu produto precisam ter fundo branco? Gustavo, as imagens do produto precisam ter fundo branco? Precisam, mas nem todas. Opa! É, uma coisa que eu tava conversando com o Vini, até recentemente, é que a gente não pode generalizar. Não são todas as imagens
que vão ter o fundo branco Todos na os primeira nichos, né? imagem, né? Nem todos os Em nichos. todos os nichos. Você tinha dito sobre moda, né? Sobre Vinícius? moda, é. Moda pode ser usada fundo cinza. Que eu, cinza na e bege, verdade né? é o seguinte, teve algumas alterações, principalmente no nicho de moda. Então, agora com fundo bege, um fundo creme e também podendo utilizar modelo. Olha Então, isso já faz uma diferença tremenda, tá? Pode ter outras categorias, outros nichos que vão ter mudanças, mas por enquanto é só o nicho de moda mesmo. Vou te falar, Vinícius, o que eu ensinei, seller de moda, Ixi. a excluir a modelo no Photoshop, no Uhum. Canva ali, recortando cabeça, Na unha ali, perninha. na unha. Nossa senhora. Não sofri, hein, mano. Agora com Era IA você dureza. coloca o negócio, o bagulho Fala assim, sai já. tira tudo pra mim. Não, Acabou. tá maluco. Coloca a roupa nessa modelo. Ele põe. Mas assim, eu normalmente... É que, óbvio, a gente vai falar de categoria por categoria. Eu normalmente só prefiro usar só o que o Mercado Livre pede mesmo, que é a primeira foto. Lembre-se que o óbvio, mesmo sendo óbvio, Exato. tem que ser dito. Então, na segunda foto pra frente, meu amigo, é marcha. Sim. Testa. É ali que você tem a única oportunidade de conversar com o teu cliente. É, Ele claro. tá prestando atenção em você. É claro. E é a Então primeira conversa. coisa que ele vê. É a primeira coisa que É, né? não vai ver a Sim. descrição primeiro. Imagina. E aí Parece. volta um pouco no que a gente falou de você realmente entender o seu público e os seus clientes. Boa. E tentar colocar ele naquela experiência de compra, seja de um perfume, de um vestido, de uma peça automotiva. Eu acho que esse é o lance. É, eu gosto muito de usar, acho que até hoje, né? A gente falava muito do Heaven, Hell e How, né? Uhum. Então, cara, Os isso 3 é Hs. os 3 Hs, né? Porque eu sempre procurei fazer isso. Então, tipo assim, como é que eu posso montar uma foto que mostre que a vida do cara vai virar um céu se ele comprar o produto? Uhum. O cara aqui que tá precisando colocar a bomba d'água no Celta, é o carro na É o rua, carro na oficina. É o carro em cima do guincho. sacou? Como que eu vou mostrar que a vida do cara vai ficar um inferno se ele não comprar o produto? O carro parado na oficina. Não consegue levar filho na escola, Sim. não consegue trabalhar, tem que pedir Uber. Se Perdeu depender a do carro liberdade. pra trabalhar ainda, então, que acontece muito, Perdeu a liberdade, né? Não, cara, perdeu o um cara dia de perde serviço, dia de uma semana de serviço. Sacou? E aí isso que é legal, entendeu? Eu falei, e colocar, óbvio, HAL, uma transformação. Ou seja, se eu tô falando de bomba d'água, se eu tô falando de qualidade, é que o cara não volte pra oficina que não tem. Sim. Então, tipo, olha, óbvio que eu tô dando tipo, colocando um produto que relativamente não precisaria ter isso. Sim. Mas se você usar isso, você diferencia dos outros. Sacou? A probabilidade de você ter esse mesmo cliente vindo até a sua loja pra comprar um outro produto porque você o atendeu tão bem que ele fala assim, pô, preciso de mais peça pro meu Celta. Uhum. Onde que eu vou comprar? Não, onde eu comprei aquela bomba. Isso é o mais difícil no Mercado Livre, hein, cara? Né? Você criar uma identidade, o cliente voltar e procurar a sua loja antes até de pesquisar outro concorrente, E outro louco, vendedor, né? É louco, porque, se não me engane, o share of search, ou seja, o tanto que as pessoas, as coisas são pesquisadas na internet sobre autopeças, a cada 10 pesquisas, 9 já são no Mercado Livre. Autoparts é a maior, Sim. né? Vamos pra última? Vai lá. Tem que subir, dá um scroll pra Sobe cima aí, um Rodrigo. pouquinho, Ou tá do outro Rodrigão. lado. Pra cima, Dá um scroll pro Rodrigão. outro lado. Boa. Aí... É ao vivo, tá? É meio ao vivo, não ao vivo, né? É. Se meu produto não tem EAN, como eu faço para anunciar sem ele? Opa. Nesse caso, é sempre recomendado você ter o EAN do seu produto e ir atrás disso. Eu sei que a princípio, no começo, é complicado ali para os sellers. No próprio Mercado Livre tem uma opção de gerar um EAN genérico. Só que, gente, é o seguinte, não são para todos os nichos e todas as categorias que vai servir essa modificação. Então, dependendo do produto que você trabalha, vai ter que ter um EAN oficial e registrado pela GS1, registrado pela GS1, todo esse processo aí, tá? Mas não são todos os nichos, então tem que dar uma pesquisadinha certinho pra entender qual produto que você tá vendendo e se é preciso ou não. Sabe o que eu fazia, cara? Eu lembrei agora. Eu tinha um site chamado HBR Codes. O gerador de EAN, né? Não, a gente comprava o EAN na gringa. boa. Que era barato, porque o dólar era muita- mais em conta. Aham. Então a gente já fazia assim, e foi assim que as cadeiras viraram um catálogo, inclusive, as cadeiras Perfeito. gamers. As cadeiras gamer, né? Uhum. E porque, tipo, na época valia muito a pena comprar fora. A gente pagava centavos de dólar. Sim. Cara, e era relativamente E tinha barato. gente vendendo caro aqui. Tinha gente revendendo Vendendo aqui. caro. E aí o que acontecia? O esquema era você ter o EAN registrado no seu CNPJ. E aí, cara, já Certo. passava pra você poder vender na Americanas. Na né? Amazon. Na Amazon. Sim. Exato. Então, cara, é que agora, assim, eu penso assim, se você tá levando o jogo a sério de vender na internet, isso é um custo necessário. Pô, Com certeza. Isso é um custo é necessário. o custo necessário do RP? É o custo necessário do registro da imagem? É o custo necessário Registro de marca. do registro de de marca? O EAN vai estar no pacote.
a GS1 como um todo, né, como instituição, tá no pacote. Se você quer Precisa se existir. profissionalizar realmente no Mercado Livre, são passos que vão ter que ser tomados, né, cara? Sim. Tem É a que dor do fazer. crescimento, mano. Não Sim. tem muito o que fazer, sabe? É a dor do crescimento. Você tem que ter, inclusive, eu não tenho desconto nenhum com a GS1, mas vai atrás, é que você vai resolver. Eu ia falar que é a última, mas vamos pra mais uma, já estamos aqui Faz mesmo. mais uma, 20 faz segundos embora. de vídeo no ar aí, vambora. Lá embaixo, aí, clicou, foi. Só jogar o scroll pra cima agora. Aê. Nossa, faz Vamos combinado, finalizar bicho. bem? Tá doido, Vamos tá finalizar muito bem. Vale a pena adicionar clipes? Ó. Qual a vantagem? Tirar no 2 ou 1, quem que fala Vai, essa? vai lá, vai lá. Ah, vai Vão vocês. Quem quer Eu responder vou primeiro? puxar. Tá. Eu acho que em certas partes a gente pode seguir uma categoria, uma definição parecida com as das imagens. No quesito de gatilhos, no quesito de Chamada de venda. chamadas de venda, se o seu clips ele tiver uma copy, um texto, né, falado, também trabalhar em cima disso através de gatilhos. Isso também vai depender muito conforme o nicho, mas eu acredito que os vídeos podem converter e atrair de uma forma até maior do que a própria imagem. Eu acredito dessa forma. Por quê? Porque lá você não tem só o apelo visual, mas o apelo sonoro. Você tem também... E quando esses dois se juntam, né? É uma coisa que eu, particularmente, se eu vejo algo, uma imagem, um exemplo, eu já consigo imaginar na minha cabeça o som. Uhum. E se você já tem esse auxílio definido num vídeo, pra mim é maravilhoso. Eu penso dessa forma para os clipes. Eu acho muito importante. Muitos sellers ficam meio na dúvida se vão fazer clipes ou não, por se tornar amador ou não. Façam. É melhor ter clipes do que não ter. É melhor fazer do que não fazer, né? Feito é melhor do que perfeito. Então, e às vezes até o clipes amador, ele passa uma conexão maior. Exato. Mas isso também não quer dizer que um clipe cinematográfico, como a gente já fez, não converta. E a gente sabe que converteu. Converte muito bem. Exatamente. E aí, Vini, o que Acho- você acha? Tem que pôr clipes ou não? Com certeza, né, cara? Pô, achei que você ia falar que não, cara. Tá louco. Depois dessa aula do Gustavo, como que eu vou falar que não, né, cara? Mas aí o seguinte, imprescindível ter clipes em todos os anúncios, até porque é o seguinte, ele vai trazer pra gente uma visibilidade orgânica e com isso, com o passar do tempo, vai reduzir o seu custo de publicidade. Perfeito. Então, cara, é primordial a gente ter isso. E também pensando por outro lado, se vocês já viram a estruturação de como aparecem os clipes ali no celular, né? Porque hoje em dia, quem compra em Mercado Livre, a maioria das pessoas é via mobile mesmo. Sim. Então, a estruturação de como foi montado os clipes no painel do Mercado Livre, já é pensando em quem compra pelo mobile. Perfeito. Então, já tem todo um incentivo do Mercado Livre pra isso, né, cara? Fazer mais de um clips ou não? 3, 4, acho Mais bom. clipes, com certeza, cara. Até pra teste, né? Então a gente consegue ter com o tempo ali, entender um pouco mais a performance de cada clipe. E há pouco tempo atrás, acredito que 2 semanas atrás, o Mercado Livre disponibilizou mais métricas dos Mais clipes, né, métricas cara? do clipes. Então era muito cru antes, agora estão colocando mais dados ali pra análise. Eu não sei se vocês sabiam, mas... eu acho que eu já devo ter contado, né? Que quando você faz mais de um clips, o que fica no anúncio é o que é mais, o que teve mais engajamento. Por isso que é bom testar. Às vezes, testa um ponto. unboxing, testa um vídeo mais direto. Eu acho que a lógica é você experimentar. Porque muitos dos empresários estão tendo essa experiência de criar o vídeo pela primeira vez. Exato. Então, Então, virando um assim, creator, vamos dizer assim. Exato. Então, uns não querem aparecer, o outro até mostra uma mão ali, mas experimentar é o fator mais importante. É entender que você vai errar e vai ficar feio nas primeiras vezes, depois você pega o jeito, tá? Mas um ponto que eu queria trazer aqui pra vocês, até sobre o Clips, e é talvez uma das informações mais importantes, cara. O Clips, ele também impacta catálogo, tá? Então, quando você está disputando o catálogo com a sua concorrência, o seu concorrente pode até estar ganhando. O teu anúncio tem clips, quando você ganha o catálogo, o teu anúncio aparece com o teu clips. Perfeito. Então, você está conversando com o teu cliente, gerando conversão no seu anúncio através daquele audiovisual Exato. que impacta. Não, e isso é louco, porque assim, imagine comigo, você tá ganhando o catálogo, vamos supor que tem vários ganhadores. Você vai ganhar numa fase. Você vai ganhar uma fase, você não vai ganhar todas as fases. Perfeito. Só que na fase que tu tá ganhando, você coloca clips, potencializa com ads. O tempo que você fica exposto vai ser, vamos supor que seja o mesmo tempo do vendedor B. Só que você vende pelo menos 30% a mais. Porque você tá empurrando publicidade.
Porque às vezes a pessoa fala, mas vou colocar do catálogo. Cara, compensa, porque o tempo que você fica, Sim. tu converte muito mais do que o cara que Exato. ganhou e não colocou ads, sacou? Então, tipo, olha como você colocando vídeo, você colocando ads, você consegue, no tempo que você está ganhando aquele catálogo, cara, trazer muito mais venda. E o custo é muito baixo, né, cara? E até pensando, se você mais tem o baixo. Clips, você pode até utilizar ele em outros painéis de venda seus. Você pode colocar no seu site, um Instagram. Pode ir pra Você vai outros ter o marketplaces. marketplace, Cara, TikTok, Shopee Vídeo. enfim. Shopee Vídeo. tem Ferramenta Shopee Vídeo. incrível de vídeo que eles têm lá. Cara, é o mesmo colocar. entendimento que você põe pra uma, você coloca pra outra. Exato. E com Óbvio que eu não custo tô de nada, dizendo né, que cara? o comportamento Custo de do teu nada, mesmo cliente é custo. igual nas duas plataformas. Mas, pra você empresário que tá começando, coloca o mesmo em todas. Aham. Vai pra cima, sem medo. Faz aquele trabalhinho audiovisual, entra ali no YouTube, vê um pouquinho como é que funciona, aprender um pouquinho a usar o CapCut ali só pra adicionar uma trilhazinha, sabe? Fazer um cortezinho bem a boca. Cara, usa o ChatGPT pra criar um texto publicitário, usa o Pronto. DeepSeek agora que tá, né, essa bagunça, né? É. Usa, mas não usa. Uhum. Cara, porque ferramenta tem. Tempo. Ferramenta tem. Tem. pra fazer Cada aqui, vez fazer mais, cada vez rápido, mais. E outra, o social commerce vai crescer cada vez mais. Daqui a pouco a gente vai começar a ver vídeo, assim, cara, com muito mais frequência até sites próprios. Até o ponto da gente migrar efetivamente pro live commerce. Exato, né? migrar para um modelo que ainda funciona no Brasil, mas ainda falta, Ele né? tá apanhando um pouquinho. Não é igual, tipo, os Estados Unidos, por exemplo, que já é muito mais estruturado. Uhum. A própria China, né? cara? Então, Acho que se for falar de modelo- estruturado, eles estão bem na frente. E é muito louco, porque assim, antigamente, 2006, 2017, quando eu ainda estava operando uma operação, né, trabalhando numa operação que também vendia em Miami, a gente olhava muito para os Estados Unidos como padrão. Só que hoje já não pode mais. Hoje você tem que olhar para o mercado asiático. Claro. O mercado asiático, cara, em marketplace é outra vibe. E ele vem a passadas Não, largas. cara, tu pega os indianos falando de ads. Investindo grana, né, cara? E E os caras, colocando grana. colocando grana. Pô, então, olha, um Kawaii integrando com Exato, Bling, enorme. fazendo live, você vendendo direto e caindo já no pedido, pá, já cai integrado no Bling. Direto. Pô, cara, esses dias eu tava até falando, inclusive, sobre vídeo, que era uma coisa que eu falei pra Shopee, cara. A Shopee tinha que virar um canal no YouTube de vendas. Constante. Constante. Aquela coisa do Shoptime, Do né? Shoptime, Que passava na TV. só que Nossa, é. só no YouTube. Sem parar. Você abriu o canal dos caras, tá lá, live vendendo produto. Aí live você pega e vendendo começa a produto. vender publi pra grande marca. Fala, cara, vou trazer você pra cá, faz a live aqui, usa os seus vídeos aqui. Aí, cara, hoje vai ser quarta-feira a live da utilidade doméstica. TV Shopee. Vamos pegar as maiores e vamos trazê-las pra cá Sim. pra fazer. Tudo vai ser resumido daqui a alguns anos em vídeo. Que é o jeito mais fácil de você se conectar com alguém. Perfeito. Daqui a pouco... Nossa, estendemos esse vídeo vai longe. Daqui a pouco eu já vi o Sandoval lá, que era presidente do grupo do Silvio Santos, falando da TV 3.0. Pois é. A TV vai ser uma ferramenta de retail media, porque eles vão conseguir mapear cada um na sua casa. Na sua casa a galera consome tal coisa. Então pra você vai vir propagandas. A rádio, cara, tava fazendo MBA. Já acontece, Com a né? rádio, com a menina que tava trabalhando com retail media pra rádio. Então, cara, tudo... Enfim, tudo vai vir pra se tornar... pra que o vídeo... Tipo assim, tudo vai converter mais pra vídeo. E, cara, se você não tiver pronto pra isso, tu vai ficar Tá pra fora. trás. Uma coisa que eu acho que legal agregar também, como construir um vídeo. Eu acho que é importante, primeiro, antes de tudo, de pegar simplesmente o celular e ir fazer, pensar antes, como que eu vou estruturar isso? Então, pega um caderninho, monta um roteiro, digamos assim, de como eu posso estruturar esse vídeo. O que eu quero que esse vídeo gere? Qual o sentimento? O que eu quero que a pessoa sinta ao assistir o meu vídeo? Isso é importante, porque depois desse passo, fica mais claro na hora de você fazer a gravação. Aí, de novo, depois de ter gravado, importante mostrar ângulos, depende muito, na verdade, da sua abordagem no vídeo. Mas depois do vídeo feito, vem a parte da edição. Então, de novo, todo esse ecossistema, essa edição, a legenda que você for colocar, o texto, né, que você for utilizar, o filtro, isso é muito importante, cores quentes ou frias, tudo isso tem que estar embasado no sentimento, que é o sentimento que você quer gerar com esse vídeo. Eu acho que isso é muito importante. Boa. Bom, mano, cara, eu não posso mais estender, porque senão... Se deixar, ela vai... não sai daqui. Vai. Então, pessoal, é o seguinte, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, acho que é o mais importante, conseguir aprender muita coisa daqui,
né? Pô, tirou dúvida, tem dúvida alguma coisa, deixa nos comentários. Se vocês querem um outro vídeo sobre isso, cara, comenta aqui, a gente vai fazer a parte 2 também. Já deixo o agradecimento aqui ao meu sócio, Rô. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Mais uma vez, nós estamos aqui desde as 2 da tarde agora. Faz tempo. Conversa mole. Vini, obrigado por ter vindo mais uma vez, aceitado o convite. Gustavo, obrigado por ter vindo também. Valeu, pessoal. E se vocês quiserem aprender mais, lembrando que em cliente da Rimmel tem umas coisas de imagem aí que a gente não vai contar aqui, né? Mas se você precisar ir terceirizar sua publicidade, vou repetir de novo, né? Nós estamos aqui. Chama-nos a gente no Instagram, pede ajuda, estamos aqui para poder fazer você gastar menos e vender mais. Do mais é isso, gente. Obrigado para todos vocês. Tamo junto. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!